Tu aí mesmo, meu amigo, me fala uma coisa. Tu sabe o que é Atlantis ou Atlântida? Talvez quando eu falo essas palavras para ti, tu até pense em alguma coisa. Talvez tu até faça ideia que eu estou me referindo a um teórico continente perdido. Mas tu sabe como que essa palavra entra para a nossa história? Sabe qual foi a primeira vez que alguém falou esse nome? Sobre essa ideia de que havia um continente que não está mais na superfície, e lá naquele continente tinha uma civilização mais avançada do que todas as civilizações conhecidas, é ninguém menos do que Platão. Isso mesmo, Platão, um cara que é amplamente discutido, debatido, a gente leva a sério um monte de coisa que ele fala. É exatamente essa figura que menciona sobre o hipotético continente de Atlantis, num diálogo que ele escreveu chamado Timeu Critias. Eu vou tentar explicar o mais fácil possível como que esse diálogo é apresentado, porque realmente é um diálogo muito misterioso. Tinha essa questão de que Platão costumava escrever esses diálogos que eram desses personagens no passado, um deles Sócrates, que é outro filósofo famoso. E daí Sócrates, num desses diálogos dele, está tendo uma conversa com outra pessoa, e essa outra pessoa vai contar para o Sócrates uma coisa que ele descobriu lá na infância dele, através de um avô dele, que um avô dele estava contando que uma vez conversou com um cara chamado Solon, que era um sábio grego que havia viajado para o Egito. Então vamos entender aí toda essa narrativa que está sendo passada para nós. Platão está escrevendo um diálogo fictício, que um dos personagens é Sócrates, uma pessoa que supostamente existiu, e ele está tendo um diálogo que o cara está contando para ele uma história que envolvia o avô dele conversando com um sábio chamado Solon, que havia visitado o Egito. Então assim, eu repeti assim para a gente conseguir entender bem esse processo, a gente poder refletir bem exatamente quem são essas figuras, porque não é uma mensagem que está vindo em primeira mão. Atlantis não chega com alguém dizendo existe o continente de Atlantis, entendeu? Não é uma coisa tão simples assim. Mas também não é uma narrativa tão fictícia a ponto de não despertar nenhum interesse, nenhuma ambição, nenhuma vontade de investigar a possibilidade de realmente existir um continente perdido, quer seja exatamente Atlantis do jeito que foi descrita por Platão nesse diálogo, né? Mas então vamos lá. Esse Solon teria viajado para o Egito, e lá no Egito ele teria conhecido um pessoal de uma cidade. Eles tinham o mesmo passado da cidade de Atenas, na Grécia. E daí vamos ter que destacar uma coisa. Esse passado é um passado que também não tem uma comprovação histórica. Então assim, mas vamos entender a narrativa que está sendo passada. Platão está dizendo que tem uma cidade no Egito que tem os mesmos fundadores de Atenas. É um pessoal que havia fundado a cidade de Atenas muito antes do que a gente assume que foi fundado, tipo assim, há uns 8.000 anos atrás, nesse período, no período, tipo 8.000 anos atrás, no período que Platão estava escrevendo. Porque assim, Platão viveu no 4º, 5º século antes de Cristo, então assim, é uns 8.500, 10.500 anos atrás, mais ou menos. É tempo demais para a existência da cidade de Atenas, entende? Então na nossa história, do jeito que a gente sabe, que a gente deduz que a história se desenrolou, não tem essa comprovação, mas ainda faz parte da narrativa que Platão estava querendo passar adiante nesse diálogo dele. E daí, lá no Egito, ele teve contato com o pessoal que sabia disso, no caso, nem os gregos sabiam mais disso. Por quê? Essa população original de Atenas tinha sucumbido no mesmo evento que fez com que Atlantis desaparecesse. Atlantis seria esse lugar, essa terra com um povo evoluído, com muita sabedoria, com muito conhecimento, e só que eles se tornaram corruptos. Eles começaram a oprimir todos os povos conhecidos. E daí, esses antepassados dos atenienses, que o povo moderno de Atenas não tinha conhecimento disso, só lá esse pessoal do Egito sabia desse passado em comum entre eles, foi o povo que lutou, que se levantou contra os Atlantes numa batalha que no meio do confronto deles aconteceu um sismo incomensurável, né? No caso um terremoto de grande magnitude, que levou o continente inteiro a ruir, né? Então, se é um continente, imagina quantas cidades, o que existia lá, né? Num ponto de vista assim, romântico, eu não estou nem falando para a gente pensar realisticamente na existência de Atlantis, pelo menos não do jeito que é descrito nessa história, porque realmente é muito fora do jeito que a gente assume que a história aconteceu.
Então, assim, é nesse contexto que Atlantis entra pra história, sabe? E também pro resto do argumento que eu vou desenvolver nesse vídeo aqui, tem que contar também que essa mesma pessoa que estava contando pro Solon esse passado que ele não sabia, ele destacava assim, ele falava assim: Solon, entre os gregos não há nenhum entre vocês que seja velho. Porque, e ele não estava falando só de uma forma física, ele estava falando de uma forma espiritual. Ele dizia que a população grega constantemente tinha sido extinta, a civilização no caso, né, por cataclismas de água e de fogo. De água a gente pode imaginar inundações, né, dilúvios, coisas do tipo assim. E agora cataclismos de fogo pode ser, sei lá, erupção vulcânica, atividade de, sabe, solar variada que faz com que as coisas peguem fogo, talvez, sabe? Secas, atípicas, coisas do tipo, talvez, né? Ou até coisas mais fantásticas, mais mirabolantes, como, sei lá, meteoros e outras coisas que não é muito fácil de calcular e de prever, mas que ocasionavam incêndios, né? Então era dito que lá no Egito eles conseguiram manter uma estabilidade muito longa a ponto de conhecer a sua própria história. Enquanto lá o pessoal da Grécia era tudo muito jovem, a civilização deles estava constantemente caindo e se erguendo, caindo, se erguendo. E assim, eu até posso falar um pouco que eu consigo entender como essas coisas têm a ver com que os tipos de mensagens que Platão queria passar através da simbologia, entendeu? Questão assim de uma nação muito poderosa estar se corrompendo, e também a gente ter uma noção de um passado idealizado, romântico, mais poderoso do que o presente atual, que é meio que corrompido e não está no ideal da nossa possibilidade, sabe? Eu consigo perceber essas coisas também. Mas assim, tem outras coisas que são meio complicadas de explicar. Entre tantas coisas, porque é um continente perdido, sabe? E esse nome Atlantis é porque, obviamente, depois o Oceano Atlântico, sabe? Ele deveria estar em algum lugar do que a gente chama de Oceano Atlântico, sabe? Porque é o oceano que une as Américas com a África e a Europa, digamos assim, né? Então, assim, em algum lugar aqui no meio entre nós, que unia nós com esses outros lugares do mundo, entende? Então, assim, por que um continente perdido? Por que essa narrativa, assim, de dizer que o Egito era superior culturalmente? Por que Platão estava falando isso? Fazendo uma piada, sabe, assim, o que isso? Se Platão era um comunista de esquerda, por que ele estava falando mal da nação dele e falando bem dos egípcios, dizendo que os egípcios sabiam mais do que eles? Entendem? São coisas, assim, que... escolhas de narrativa, caprichos da hora de constituir essa narrativa, que é estranho de um ponto de vista só de narrativa, entende? Só faz mais sentido se alguém relatando uma história, sabe? Faz mais sentido desse ponto de vista. Da mesma forma também que é engraçado que nesse diálogo, antes dele concluir, porque lembre-se que a gente não está enxergando essa história, nem enquanto Platão está escrevendo isso, ele está contando esses eventos enquanto eles acontecem em primeira pessoa. Ele já está contando que é alguém falando um flashback para o personagem de Sócrates. Então a história nem está sendo contada para ele, digamos assim. E o personagem de Sócrates já entende aquela história como algo que ele tem que utilizar para unir o povo naquele momento por um ideal de democracia. Só que tem uma coisa... O próprio personagem lá dentro da narrativa de Platão, o Sócrates, ele fala que, tipo assim, é muito importante que essa história seja uma história verdadeira, porque aí sim vai conseguir unir o povo, e não apenas uma fabulação contada para inspirar as pessoas. Então, assim, pode ser uma metalinguagem, entende? Pode ser, tipo assim, Platão brincando com a gente. É tipo no mundo moderno, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de Watchmen, e o vilão de Watchmen no final, ele tem aquela frase que ele começa a dar um discurso e ele fala: você está achando que eu sou o quê? Um vilão de um personagem de quadrinho? Que originalmente o Watchmen era uma história de quadrinho antes de virar um filme. Então sim, ele é literalmente um personagem de história de quadrinho dizendo que ele não é um personagem de história de quadrinho. Então o Platão pode estar utilizando esse mesmo estilo de recurso quando ele faz o personagem Sócrates dizer: é importante que essa história seja verdadeira e não apenas uma ficção. Só que ainda assim, quando eu entendi a grandeza desse texto, fez muito mais sentido essa ideia de até hoje em dia as pessoas terem essa ambição, esse fascínio. Tipo, sobre encontrar Atlantis especificamente, diminuiu bastante pelo fato de que, sei lá, já foi tão procurado que ainda é estranho que ainda não apareceu. Então, da mesma forma que eu sou muito crítico e muito cético com a possibilidade, por exemplo, de existir alienígenas físicos, materiais, que vão viajar aqui com uma nave e poder entrar em contato com a gente. Ou também sou cético, por exemplo, com as pessoas que querem reabrir um debate sobre o formato do planeta, esse tipo de coisa. Eu também sou
com essa questão de Atlantis, tá? Ser um continente perdido, sabe? O continente realmente é muito grande, sabe? É muita coisa. E as pessoas procuraram tanto justamente porque essa história não é pouca coisa, não. Não é contado por um João Ninguém, é escrito por Platão, e tem toda essa narrativa dele falar de um povo muito evoluído, e que era tão evoluído contra esses atenienses antigos, mais evoluídos até que esses atenienses que se levantaram contra eles, mas tem toda essa narrativa estranha de por que ele está querendo vender os egípcios como mais, como, tipo assim, os egípcios não só como um detentor de uma sabedoria que era dos atenienses, mas os atenienses perderam, mas assim, também como alguém que hoje em dia tipo, são uma estabilidade muito maior do que os gregos. Tem realmente essa frase, não há um único grego entre vocês que seja velho. Então, assim, pro cara tá falando isso, ele tá dizendo que são tudo pequenininhos, são tudo criança perto da gente. Então, assim, para um autor grego está escrevendo isso, então, assim, o que ele estava querendo realmente representar quando ele escolhe essas palavras, sabe? Qual a agenda política de Platão quando ele escolhe descrever a situação com esses termos? Então, assim, e daí ele também fazer essa ressalva de que se trata de uma história real, eu entendo que porque ao longo da história sempre essa história de Atlantis e Atlântida nunca morreu, e as grandes navegações, e de lá para cá também as pessoas sempre tentaram encontrar o continente perdido em vão. Só que agora, falando toda essa introdução de Atlantis aqui, eu quero abrir a pauta real desse vídeo, que é a ideia de que uma das minhas teorias conspiratórias favoritas é que eu realmente acredito sim, de verdade, que a humanidade possui um passado civilizacional anterior ao que a gente imagina, né? Então aí eu tô querendo dizer que realmente assim, ó, quando eu era uma criança, era quase que senso comum, estava se tornando normal achar que a civilização nasce na Mesopotâmia. Então vamos lá, o que seria a civilização? Seria assim, um grande centro populacional, cidades com estruturas já megalíticas, um idioma, elementos culturais como as artes, esse tipo de coisa, sabe? Até uma forma de escrita, entendeu? Enfim, essa organização mais elaborada que a gente tem até hoje em dia. Tinha essa ideia de que a civilização nascia na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Só que muita coisa foi sendo descoberta de lá para cá. Uma das coisas que foram sendo descobertas, por exemplo, é um sítio arqueológico chamado Göbekli Tepe. É um sítio arqueológico que fica na região moderna da Turquia, que tem a sua construção datada de mais ou menos uns 9.500 anos antes de Cristo. Isso nos coloca lá assim praticamente no início da Idade da Pedra Polida, entende? Então assim, isso é muito antes, até do que alguns eventos bíblicos, eu imagino, é anterior a muitas das construções, a todas as outras construções que a gente conhece, sabe? As pirâmides do Egito, Stonehenge, e não é só um pouco mais antigo, é muito mais antigo, milhares de anos mais antigo do que tudo isso daí, né? Então assim, o que seria isso daí? Muita gente chamou ele como o primeiro templo da humanidade, né? Pelo menos o primeiro até a gente encontrar um mais antigo, não é mesmo? Que basicamente assim, começou a ser construído quando tinha 9.500 anos, isso é anterior ao que a gente consegue chamar de a descoberta da agricultura. Tiveram que refazer a ideia de como que a agricultura foi desenvolvida. Antes muitas pessoas acreditavam que ela tinha sido descoberta quase que acidentalmente, mas agora a existência de Göbekli Tepe prova que havia uma organização de grandes grupos, inclusive grupos maiores do que tribos e clãs individuais. Alguém de alguma forma conseguiu regimentar vários povos da região, porque o templo foi erguido num lugar onde já tinha as próprias pedras, sabe? Se eles moravam ali perto ou tiveram que fazer assim quase que uma peregrinação para encontrar um lugar com as pedras que eles achavam que valia a pena para fazer esse templo. E o grande processo, né? Como eu falei para vocês, é muito antigo, né? Então como que de fato rolou essa organização, a gente não sabe, não tem documento. Mas o ponto é que existe. Então a existência já levanta todas essas teorias que tiveram que ser levantadas ao longo do tempo. Aí a gente teve que compreender os caçadores-coletores como muito mais complexos do que a gente imaginava. Então assim, porque mais ou menos a ideia era que assim, somente quando o homem ficava sedentário, ele começava a desenvolver certas coisas como a agricultura. Então, basicamente, assim, acidentalmente é descoberto a agricultura, aí começa a rolar um excedente, né? As pessoas começam a ter mais comida do que precisam, percebem que eles podem fazer colheitas, podem ficar no mesmo lugar ao invés de ter que ficar peregrinando, e daí fazia mais sentido ficar no lugar e eventualmente começam a fazer cultos religiosos. Mas o ponto é que
cultos religiosos veio anterior antes de tudo isso, entendeu? Porque esse templo, ele tem assim, já mostra que eles tiveram que fazer um grande trabalho para erguer pedras, colunas ornamentadas, são construções de alto relevo que a gente fala, então imagens que têm saliência, sabe? Mais ou menos que a gente já viu de outros lugares do mundo, só que esse daí é muito mais antigo. Então isso já mostra uma complexidade na forma de pensar. Essas pessoas já tinham, para te fazer uma estatueta, já tem que ter uma razão, já tem que ter um símbolo. Porque assim, ao contrário do que as pessoas pensam também, gente que tenta simplificar muito, leva por completo para outra balança, é que tipo assim, uma coisa é quando já existe uma arte, sabe? Já existe, as pessoas já sabem como fazer cerâmica, mas agora tu tá inventando uma forma de se expressar que por enquanto é o que a gente imagina, sabe? Isso daí é 9.500 anos atrás, quer dizer, 9.500 anos antes de Cristo. É bem antes de todas as outras civilizações que a gente tem noção. Então, do que eles estavam se inspirando, de onde é que vinha a ideia de representar animais da região, sabe? Vários tipos de animais, como abutre, escorpião, javali, grandes felinos também, que deve ser alguma espécie de tigre, alguma espécie de jaguar, sabe? Algum tipo de onça, provavelmente, que vivia ali naquela região, né? Que hoje em dia é na Turquia, mas nessa época era muito anterior a todos os povos que a gente conhece. Inclusive, teoriza-se que nem chegou a ser uma cidade, mas embora algumas pessoas deveriam morar aí, por exemplo, grandes sacerdotes, as várias divisões que tem dentro desse complexo, as pessoas imaginam que talvez eram cultos de tribos distintas, entendeu? Cada totem representando uma aliança, um clã, alguém que está fazendo parte daquela organização. Então isso já é assim, uma proto-civilização, entendeu? É tudo assim... Para a existência desse lugar, eles tiveram que desenvolver também, quase que chegar à conclusão da agricultura, no ponto de que provavelmente, como exigir alimentar esses trabalhadores que iam fazer esse processo de arrastar pedras, e daí também todo mundo que gosta de teorizar como é que as pirâmides foram construídas, podem teorizar Göbekli Tepe também, mas ela tem essa diferença prática de que, tipo assim, dá para perceber que as rochas que eles utilizaram, elas estavam bem ali mesmo. Então, basicamente, assim, eles escolheram fazer o templo ali por causa da convenção mesmo, sabe? Da conveniência, melhor dizendo. Não foi, tipo assim, por acaso. E pode ter outros símbolos também, mas ali já tinha as pedras, então eles só tinham que arrastar, cavar um buraco e erguer e depois esculpir, né? Porque as coisas eram esculpidas geralmente num grande bloco de mármore. É muito interessante, é muito fascinante e joga para trás milhares de anos muitas coisas que a gente achava mais ou menos que sabia de onde que veio. Nesse lugar também encontraram o que muitos acreditam ser as primeiras representações de humanos, que daí podem ser ou ancestrais, antepassados das pessoas que estavam fazendo isso, ou então deuses mesmo, mas representações de humanos como divindades, sabe? Deuses dentro da nossa compreensão mais moderna, assim, da figura, quando a gente também já sabe esse processo de representar os nossos deuses como nós mesmos. Porque acredita-se que, muito provavelmente, antes disso, era mais comum aquela coisa, ou de tu adorar a natureza em si, a questão do animismo, ou talvez usar animais ou seres que são mais animal do que homem para representar deidades. Agora ali tem umas representações bem específicas de homens e mulheres como divindades e tal, que depois é algo que a gente viu em todas as culturas do mundo praticamente, né? Mas então isso pode marcar o início nessa transição, sabe? Talvez por isso que tinha que ser esse templo, porque para as pessoas que a gente teoriza ser caçador-coletor, que fica caminhando de um lugar para o outro, e teoricamente eles não têm tempo a perder, sabe? Eles não vão perder tempo num lugar já que eles vão vagar para outro. Eles terem feito algo dessas proporções questiona muita coisa, sabe? Questiona até mesmo, para mim pelo menos, questiona até mesmo nossa definição de civilização. Será que nós já não somos obrigados a jogar o início da civilização pro povo que construiu a Göbekli Tepe? E mais do que isso, se perguntar também, será que Göbekli Tepe é o primeiro projeto dessa população? Essa população realmente foi uma única população? Era um conglomerado de povos talvez mais distintos? E por que eles se interligaram? Quais convicções? Assim, eu realmente acho que essa questão e outras que eu vou abordar nos próximos vídeos desse canal realmente expandem bastante essa nossa possibilidade de haver civilizações anteriores àquelas que a gente imagina. E só para terminar esse episódio daqui, é só para deixar bem claro que quando eu falo civilização, eu não estou falando algo que tenha carro, plástico, que tem assim robôs, sabe? Eu não tô indo para esse lado tão fabuloso assim. Da mesma forma que eu também nem tô falando uma complexidade tão grande quanto a romana, a egípcia. Não precisa ser assim mesmo para me dar satisfeito. Mas eu quero dizer assim, uma organização social
mais elaborada mesmo, sabe? Assim como as pessoas falavam que a Mesopotâmia era o início da civilização, é uma simplificação, o reducionismo que não se sustenta mais, eu me pergunto até onde a gente pode levar. Göbekli Tepe é uma evidência que já chutou isso para muito mais longe, mas o ponto é, civilizações costumam ser herdeiros de outros povos, de outros costumes, de outras culturas, de outras tradições. O quão mais longe a gente pode voltar no tempo até encontrar algo que talvez não seja a Atlântida de Platão, talvez não seja algo que nos deixe assim, em questão de tecnologia, não o mundo moderno de agora, mas o mundo de 2000 anos atrás, no chinelo. Mas quem sabe havia compreensões de mundo, havia raciocínios e quem sabe até mesmo conhecimentos, sabe? Porque eu não sou uma pessoa que realmente atribui a escrita e o conhecimento como coisas necessariamente interligadas. Eu acho que escrever facilita bastante coisa sim, mas eu realmente acredito que uma tradição cultural, oral e formas práticas de funcionar, isso que eu não estou nem colocando a questão do espiritual, que eu levo em consideração sim. Então eu acho sim que povos espiritualmente mais desenvolvidos eram capazes de perceber, saber se comunicar, entender melhor o mundo, explicar os melhores fenômenos talvez, e até conseguirem descobrir uma forma de viver um mundo que era funcional, sem necessitar cruzar uma linha que deixa de ser, tipo assim, pode ser até mais prático, mas essa prática talvez não necessariamente enobrece aquilo que eles estavam querendo conquistar antes daquilo, entendeu? Eu realmente acho que quando Platão estava falando da Atlântida, pode significar assim, um povo nessas condições. Que a tecnologia deles pode não ser a maior de todas, mas a sabedoria, a funcionalidade, a forma prática, sabe? A coesão com que aquela sociedade funcionava e o jeito que ela se relacionava não só com os outros povos, mas com o mundo ao seu redor, era muito mais digno e edificante, era algo que, assim como os gregos teriam algo a aprender com eles, nós também teríamos algo a aprender, sabe? Então, eu vou sustentar daí essa ideia melhor nos próximos vídeos desse canal. Considerar que um povo não necessariamente tinha que usar plástico e desenvolver a pólvora e desenvolver uma bomba nuclear, poderia ser mais inteligente, mais sábio, mais eficiente e mais harmônico com o mundo do que nós. Eu acho que também é uma forma válida de buscar por uma civilização do passado, sabe? Mas até o presente momento eu ainda acho possível a gente acreditar que a gente está muito errado sobre a civilização e que grandes revelações ainda estão por vir e logo logo a gente vai estar ensinando coisas que há décadas atrás pareciam totais loucuras e impossibilidades. E é isso aí. Quem assistiu esse vídeo até o final, espero que tenha curtido. Deixa o like, se inscreve no meu canal se tu viu pelo YouTube e deixa o like, passa a me seguir se tu viu pelo TikTok. Valeu!